Estamos de volta, daqui a pouquinho a finalização do nosso escondidinho de filé mignon com um molho de gorgonzola. Mas antes eu abro espaço para falar um pouquinho sobre visão, saúde dos olhos. E eu estou muito feliz porque eu recebo no nosso programa o oftalmologista Dr. Leôncio Queiroz Neto. Seja bem-vindo mais uma vez, doutor. O prazer é meu, Tati. E a gente começa, inclusive eu estava brincando aqui com a equipe, com o doutor, mais cedo eu estive no consultório dele, ele me recebeu, e agora eu recebo ele aqui no nosso cenário, no nosso cantinho de bate-papo, com números assustadores. No Brasil, são quase 36 milhões de pessoas. Milhões de brasileiros com problema de visão. É muita gente, doutor. É muita gente. Minha amiga, para pensar. 36 milhões de pessoas com algum problema, alguma deficiência de visão. A maior causa de cegueira no país, doutor? Segundo a OMS, é a falta do uso de óculos. A gente chama de uma cegueira funcional, porque o não uso de óculos. Apenas 3,5% daqueles 36 milhões que falamos é que são casos graves de ametropias. A ametropia é o conjunto que engloba miopia, astigmatismo e hipermetropia. Ou seja, 10% das pessoas que necessitam de óculos têm um grau alto. As outras têm um grau que elas acham que enxergam, mas falta visão. Que interessante. E aí são os três principais problemas. A miopia, que é o problema que eu tinha, né? Vou deixar bem claro que passado. Que é a dificuldade de enxergar o que está longe, o que está distante. Astigmatismo. Gente, isso é um trava-línguas, né? Astigmatismo. Ele vê um pouco dobrado, como se fosse uma diplopia. Visão As coisas dupla. têm uma aura ou se apresentam em dois. E o astigmatismo pode vir combinado à miopia ou pode vir combinado à hipermetropia. Perfeito. Doutor, você sabe que diante desse número alto, né, quase 36 milhões de brasileiros com algum tipo de deficiência, ou seja, sem a qualidade de visão, muitas pessoas questionaram, né, sobre as possibilidades que a gente tem hoje. Então, além do uso do óculos, que muitas pessoas se recusam, não gostam. E admito, inclusive, que era o meu caso, mas a gente tem diversas opções, a tecnologia a favor da visão, para corrigir esses diversos tipos, né, de problemas de visão. Para a gente começar a esclarecer, e o que gerou muita dúvida, até pela proximidade, né, do público com o nosso programa e comigo, essa cirurgia que eu fiz. Eles ficaram muito surpresos pelo retorno muito rápido ao trabalho. Então, eu fiz a cirurgia na quinta-feira, no final do dia. Fiquei sexta, sábado, domingo em casa, na segunda já estava aqui trabalhando normal, o olho não estava vermelho, eu não estava usando nenhum, né, tapão, nenhuma proteção. Por que hoje, né, essa rapidez, essa agilidade e essa volta rápida à rotina? Bom, a cirurgia até 6, 7 graus de miopia, ela é a laser. E nós temos duas técnicas, a PRK e a LASIK. A PRK demora em torno de uns 3 ou 4 dias, mas para voltar à visão, que ficam usando uma lente de contato mais tempo. E quem decide se vai ser uma técnica ou outra, são os exames do paciente que a gente estuda pormenorizadamente toda a córnea, os relevos da córnea, a curvatura, através de um exame que chama tomografia da córnea. E, através disso, eu vou saber a espessura e qual a técnica empregar. No seu caso, foi empregada a técnica LASIK, porque a sua córnea permitia fazer o LASIK. Você operou na sexta à tarde. Na quinta. Na quinta à tarde, mais ou menos às 18 horas. E quando foi na sexta de manhã que eu a vi, você já estava com 50%, 60% de visão, né? E os outros 30% vieram até segunda-feira. Então, é uma técnica que possibilita a restauração da visão de uma maneira bem rápida. Os cuidados antes e pós-cirúrgico, doutor, o pessoal perguntou demais, né? O que mais chamou a atenção do público, na verdade,
foi até o que eu comentei aqui no programa, eu evitei a questão da maquiagem, principalmente nessa região dos olhos, porque a gente não pode esfregar o olho, né? Não pode ter nenhum atrito. Então, essa semana, Tatiane de cara lavada, era o que tinha. Hoje o doutor ainda começou a liberar, né? Uma maquiagem um pouquinho mais leve, mas é interessante como a gente fica um pouco com receio, né, doutor? Mas assim, além dessa questão, né, de evitar por uma semana maquiagem, esses produtos nos olhos, quais são as outras Olha, orientações? na técnica do LASIK, basicamente é não coçar o olho por 10, 15 dias e não mergulhar em piscinas, em águas, nem que seja água corrente. Não é bom ir à água, um shampoo, algum cosmético no olho, daí você vai coçar. E isso é indesejável para uma boa cicatrização. E previamente à cirurgia, muitas vezes eu peço para o usuário de lente, para o míope, que usa muito lente de contato, né, porque 60% dos brasileiros que eu pesquisei não gostam de usar óculos. Ah, Eles evitam usar óculos. E é 2 mulheres para um homem, ou seja, o homem ainda aceita um pouquinho mais o óculos. a mulher não A gosta de mulher óculos. reluta e detesta óculos. Então, e às vezes abusa da lente de contato. Então, eu peço para suspender a lente, às vezes uns 15 dias antes da cirurgia, para eu poder estudar bem com os exames e daí praticar a cirurgia. E isso já é um problema. Tem algumas que nem assim gostam de usar um óculos por Nesses 10 15 dias dias. ou nesses 15 dias. Muitas ficam usando a lente só num olho, é que eu faço o exame daí para operar só o outro olho. Porque tem maridos que não sabem o quanto a mulher tem de grau, né? O míope, ele tem uma psicologia própria. Porque, primeiro que ele não chegava para a mãe lá na escola, quando começou a miopia, e falava, fiquei míope, estou vendo embaçado. Ele não sabe. Ele começa a não enxergar. Ele começa a não poder competir nas coisas com o colega, nos esportes, né? Às vezes ele passa por arrogante, porque não Não conhece a vê. pessoa Ah, eu devo do ter outro passado várias lado. vezes, doutor. Hein? Que você não Porque você não enxerga. cumprimenta porque você não enxerga. A não ser que a pessoa esteja bem próxima, aí tudo Né? bem, mas longe você não Então, enxerga. ele vem trazendo uma série de intimidades com a deficiência que ele tem. E ele quer fugir daquilo, é algo que ele não gosta de conversar sobre a miopia dele, o quanto não enxerga. Doutora, a alternativa, então, além das cirurgias, né, é a lente de contato. Então, para aquelas pessoas que não querem, não gostam, não se sentem bem com óculos, opta pela lente de contato. E você ressaltou agora, eu prestei atenção, muita gente abusa da lente. Quais são as orientações para você usar a lente de contato? E qualquer pessoa pode usar ou tem alguma Bom, contraindicação? nós temos lentes de contato rígidas, hoje nós temos uma gama de material muito grande, e nós temos também as lentes de contato hidrofílicas ou gelatinosas. E essas lentes precisam ter uma asepsia adequada, sempre uma limpeza das mãos antes de tocá-la com muito cuidado, lavar os estojos que você condiciona a lente, num ar seco, repor com lágrima artificial para melhorar a umidade do ar. Então, a lente também tem uma rotina, um ritual importante a ser feito e que demanda muitas vezes um certo trabalho. Tem um período máximo que a pessoa tem que ficar com a lente e depois tirar para descansar um pouco aquele olho, enfim? Varia de acordo com as lentes rígidas ou com as lentes Conforme o gelatinosas. tipo de lente. Isso. As lentes, geralmente as lentes rígidas, ela tem um decal, ou seja, ela tem uma permeabilidade ao oxigênio, porque o olho precisa respirar e a lente, como se abafasse um pouco, ela tem melhor do que as lentes gelatinosas. Doutor, algo que foi muito comum também, por exemplo, então no meu caso era só miopia, foi feito a cirurgia a laser. E aí algumas pessoas questionaram, Tati, eu não pude fazer a cirurgia, porque além da miopia, eu tenho, por exemplo, o astigmatismo. Não, Quando você tem, isso é mito ou é verdade? Realmente a pessoa não pode fazer a cirurgia ou ela pode? isso é mito. Isso é mito. Isso é mito. Óbvio que um olho só míope e um olho no grau de miopia que você tinha, tem uma resposta muito boa. Um olho que você tem uma miopia associada às vezes com um astigmatismo maior que a miopia, você precisa fazer um estudo mais detalhado para saber se não vai utilizar uma cirurgia personalizada, uma cirurgia customizada exatamente
para aquele caso dele. Então, demanda, às vezes, uma técnica mais elaborada. Mas você pode corrigir miopia e astigmatismo, pode corrigir só o astigmatismo ou pode corrigir também a hipermetropia com astigmatismo ou só hipermetropia. Ou seja, a gama de graus que a gente tem para corrigir, podendo aquela córnea, aquele olho receber a cirurgia, e são esses estudos da tomografia corneana que vão demandar essa permissão, é muito grande. Nós operamos graus de -1 até -7 graus. E geralmente astigmatismos até 4, 5 graus. E a hipermetropia nós operamos de +1 até +4, +5 por aí. Também com astigmatismos associados. Perfeito. Eu vou fazer um intervalo rápido, mas na sequência a gente volta para continuar esse bate-papo. E se você tiver dúvidas, aproveite a presença do nosso especialista. Volto em instantes.